gostaria de contar para nós, primeiro, quem é a pessoa que entrevistaste? Essa é a primeira. Por favor. Então, eu estava com dupla com o meu irmão, Rodinei, né? Mas enfim, eu não sei o nome, não sabia lembrar o nome, porque não deu tempo de entrevistá-lo. E sim, somente ele me entrevistou. Entendeu? Até alguém comentava, de repente podia pretear os minutos a mais depois do momento para a gente dar continuidade. Porque nós achamos muito importante, positivo, né, esse momento dessa prática da entrevista. Todo mundo conseguiu fazer a entrevista dupla ou só um entrevistou? Não. Nós conseguimos dois. 3 pessoas. Só para a gente ver quem foi de parte a parte. Parte a parte. Olha aí. E fez bom. A parte, todo mundo, nós também. Tem vários que disseram que só um conseguiu entrevistar, então. Olha aí. Então, assim, o que a gente combinou, o Gustavo esquece. Vai até 7 horas. Não conseguiu. Está aí conversando beleza e tal, Mas então, e aí assim, a impressão que eu tive é que eu aproveitei a oportunidade, né, mesmo porque o irmão já faz esse trabalho de acompanhamento, né, como psicólogo e tal. Eu aproveitei porque eu me sinto na necessidade, já vinha pensando desde o início da semana, de quando voltar a Curitiba, ter um acompanhador que me mostre os caminhos, me faça essa prática para que eu possa também aprender a ser um acompanhador, né? Porque nós fazemos lá, partilhar com o irmão, nós fazemos lá, uns meninos da PJM, enfim, alguns colaboradores que nos procuram, mas não é nada sistematizado ainda. Tentamos colocar de uma forma, mas ainda não encaixou. Então a gente faz com os alunos da PJM meio espontaneamente, esporadicamente, a gente acaba acompanhando ele de alguma forma. Mas eu, desde o início da semana, me senti provocado a ter alguém me acompanhando, para poder aprender a exercitar e aprender a fazer isso de uma melhor forma. Né? Então eu aproveitei esse momento que desabafei para ele, não, já contei um monte de coisa, ele ficou avançado, com algumas partidas aqui, não. Mas não é isso para ele também. Falei, compartilhei desse sentimento que eu tenho de ter alguém me acompanhando também. Então, ele é o irmão, como é o nome dele? Marista. Sim. Como é Rodinei. Como é que é o nome dele? Edson. Como é que foi a experiência de entrevistar? Olha, normalmente eu fui acompanhante tranquilo, espontâneo. Normalmente não se tem isso, né? A gente tem outros que são mais. Não tem toda essa confiança tão rapidamente, assim. Mas foi muito bom assim, trabalhar com ele. E eu tive que, como a gente não tinha uma estrutura assim do que seguir, né? Eu fui mais ou menos na intuição, vendo o que ele precisava. Né? Primeiro, quem era, o que ele estava buscando, quais os objetivos, que práticas ele tinha, e o que ele queria. Como depois do acompanhamento, eu fui perguntando o que o acompanhamento ele já realiza e o que ele quer buscar. Né? Ele trouxe que ele quer potencializar aquilo que ele já sabe. Foi desenvolvendo e quando veio era dinheiro. Muito. Mas assim, foi a gente acompanhar a trilha mais fácil do que o habitual. Quando a gente atende uma pessoa que nunca conversou, é diferente. Mas eu exercício muito bom. Daqui quem conseguiu entrevistar o Ian? Vamos ver para por favor. Como é que é o seu nome? Marcos. Isso. E o senhor entrevistou quem? O irmão Jean. O irmão? Jean. Isso. Bom, também foi uma experiência significativa, principalmente porque a gente
se conhecia de vista, de cumprimentos, mas não havia ainda uma aproximação mais intensa, né? Dentro da questão do acompanhamento espiritual, também tive o mesmo sentimento que o irmão Rudinei, que não sei se seria interessante a gente ter uma estrutura, sabe? Talvez eu não chamaria de uma anamnese, talvez não chegaria a tanto, né? Mas se ter um certo direcionamento fez falta. Isso fez falta. E, no entanto, a gente conseguiu entrevistar o outro. A fala dele foi um pouco mais longa que a minha, mas por fim eu também falei um pouco de mim, as minhas origens, a proposta, porque estou aqui, e a gente acabou se conhecendo um pouco mais. Mas foi uma experiência positiva. Pois é, conseguimos, Marcos e eu, conversar um pouco, nos apresentarmos mutuamente, porque até então a gente não tinha havido a oportunidade de conversa assim. Então esse primeiro momento foi dar-se a conhecer um pouco mais. Não entramos na questão de acompanhamento espiritual, né? E uma preocupação que eu sempre tenho é justamente essa, ontem já colocava, no dia da síntese, é como você conseguir não entrar na questão psicológica. Como você conseguir saber até ali como não entrar por ali. Mas assim, tratar da vida das pessoas não significa que está exercendo ilegalmente a psicologia. Sim. Né? Isso acho que é o primeiro momento. Por isso foi muito mais a gente se conhecer, se dar a conhecer um pouco mais na nossa origem, cada um tanto mais, mas por minha. Por exemplo, assim, um pouco histórica de vida. E uma coisa que em psicologia a gente tem debatido muito, se fala hoje de psicologia no plural, psicologias. Né? Que, por exemplo, um modelo psicanalítico mais durinho, né, é o paciente. Aí fica aquela coisa, mas quando o paciente chega, eu estendo a mão para ele, e se o paciente quiser me dar um beijinho ou um abraço, Carl Rogers fica irritado com isso, né? É um outro ser humano. A gente tem um encontro o psicanalista tem muita coisa de ele ficar preservado. Como assim preservado? Ao estender a mão para outra pessoa, fica vulnerável. Né? Algumas abordagens com a psicanálise, mesmo a psicologia cognitivo comportamental, elas acentuam que a relação é assimétrica. Né? Digamos, o profissional está numa outra, ele está ali para ajudar. Né? E a perspectiva humanista, a abordagem é centrada na pessoa. Vamos dizer, o psicólogo, no caso de Carl Rogers, ele também fala dos educadores, no caso do professor, ele é um facilitador. Ele não pensa nessa coisa que alguns tentam preservar muito, que é a questão do poder, na verdade. Tanto que Carl Rogers chama aqueles com quem ele trabalha de clientes. Ele acha uma palavra melhor do que paciente. Paciente, ele acha uma palavra ruim, pejorativa, que é bem do modelo biomédico. A perspectiva humanista ela quebra um pouco com isso. E eu acredito que o humanismo e Carl Rogers ajudam muito nessa questão do acompanhamento, da ajuda mútua, de tu seres uma presença que escuta, uma presença empática. Muito bem. Mais alguma coisa da Um aspecto que eu achei interessante que a gente trouxe na partilha, além da questão de um pouco histórica de cada um, como cada um conheceu e como nós, de uma forma ou de outra, acabamos nos ligando dentro do todo da vida analista. Foi espontâneo, sem que aconteceu nada. Tanto o Marcos como é que a gente veio parar dentro da vida analista? Não sei se foi ambos os dois. A gente vai voltar e eu disponibilizei já algum material no Moodle que distingue, por exemplo, a entrevista estruturada ou semi-estruturada da entrevista livre. Né? A entrevista livre, ela corre o risco de deixar algum aspecto
que é importante para o processo, seja qual for, por exemplo, entrevista de saúde mental, ou entrevista para começar a psicoterapia, ou entrevista para mesmo um acompanhamento, ou até uma direção espiritual. Tem alguns aspectos daqui a pouco na entrevista livre e isso por de fora. A entrevista livre tem o caráter de não ser um questionário. Né? Na entrevista livre, a possibilidade de ser monossilábica ela é menor, né? A pessoa tem que falar livremente. Na entrevista ser estruturada, a gente pode estudar, mas a livre pode deixar informações importantes de fora. Então a gente vai ter vantagens e desvantagens no modelo e no outro. Daqui a pouco a gente fazendo semi-estruturado, a gente junta as duas coisas. Né? Na parte estruturada eu tenho os elementos que são essenciais, que eu preciso para aquele processo, e na livre eu tenho a possibilidade de um aprofundamento dos elementos. Muito bem. Quem mais, por gentileza, que o pessoal falou parte a parte, assim, os dois foram entrevistados? Estou preocupado que o meu entrevistado, eu não sei se ele está nervoso. Correu depois. Você achou que eu era sapato? Quem que é? Estou preocupado. E mais, por favor, gostaria de partilhar? Aqui a entrevista também foi o irmão Anilton e eu. Carlos, eu estou ficando meio. Ronilton e o Carlos, por favor. Então, assim, foi um processo bem espontâneo, assim, bem legal. E acho que alguns detalhes a gente já sabe, mas na hora que senta diante do outro, que é um mistério, sempre você fica aqui a gente está num grupo que já se conhece, já tem sido um pouco irmão, mas creio que é um processo de se interessar pela pessoa, sabe? Querer saber primeiramente o nome, né, que é algo importante, que é a música que melhor toca aos nossos ouvidos, é o nosso nome. E também perguntar as origens, de onde vem. Eu sabia que o irmão Manilton era de Minas Gerais, até então. Sim. Na minha cabeça era de Minas Gerais, ele não é de Espírito Santo. E mais a fundo é da Bahia, né? Não sei de Santos. Espírito Santo. Não, estou falando assim, na lógica. É porque ele é baiano, ele está puxando do lado da Bahia. Meu pai é baiano. Eu tive um colega na teologia que era o baiano. Eu digo, baiano, de onde é que tu és? Do Ceará. Eu assim, é que para vocês aqui em Minas para cima é tudo Bahia. Mas foi uma conversa bem legal, então, as origens, a formação, o que busca, o que faz, o que realiza, que por livre e espontânea vontade, porque dentro das coisas está dentro do script da nossa missão, e às vezes a gente faz mais aquilo que a gente não, levando você para correr, que é o que eu acho que é importante. Coisa do tipo, que a pessoa realiza o que a faz feliz, né? Acho que foi um pouco essa nossa conversa. Todo mundo sabe de onde os colegas são e o que fazem. Eu cheguei aqui, então eu estou achando que isso estava aí agora. Vai ser uma coisa interessante, né? Da gente saber a pessoa quem é, o que ela faz, o nome dela. Às vezes a gente acha que isso é um detalhe, isso é bem importante. Uma outra coisa que estava me chamando a atenção, quando vocês se distribuíram, muitos ficaram aqui. Aí eu olhei, alguns estavam de frente um para o outro, outros de ladinho, outros saíram. Um certo, como é que a gente chama isso? Um certo rito, de repente, pode ser importante. Né? Pequeno Príncipe, né? Seria importante que tu viesse sempre à mesma hora. Né? Se tu vens já antes eu começo a ser feliz. Então, os seres humanos de hoje esqueceram coisas importantes, né? No Rick, por exemplo, todas as quintas eles
eles dançam, e aí então, pode sair para caçar, pode sair para caçar galinha, né? A gente estava preocupado contigo, que a entrevista podia ter dado assim alguns probleminhas. Mas ficou com a entrevista o quê? Filtrador. Ah, ok, então. Celular, Eu gostaria de dar Por favor. porque assim, na conversa, né, com o Carlos, né, que a gente focou muito também nas informações mais pessoais, né, como o Carlos falou da origem, da família, tudo, o que a gente gosta de fazer. Então, o roteiro seguiu mais nessa linha, assim, né? Mas acho que foi um ponto interessante que a gente teve um momento que a gente interrompeu a entrevista, aí parece que a gente começou outra entrevista à parte, e aí a gente foi num ponto comum que a gente gosta, e a gente foi conversando. Aí o professor Leonardo chegou e falou assim: só estou passando para avisar que já são 12 10, tá bom? Assim, é como que a gente vai se envolvendo também, assim, esse desejo, essa vontade, essa necessidade também que a gente tem de falar de nós, né? Como que é bom isso também, né? A gente ter alguém com que a gente possa falar de nós, né? Isso é bom, né? É prazeroso bastante, e falar também. Né? Professor, eu estou aqui, duas duplas já falaram, talvez aconteceu isso um pouco com a minha dupla também, é a questão da identificação. Você está falando, achei comum que o pai dele também é baiano, né? Olha que interessante, a nossa vida maísta como começou. No processo de acompanhamento, a gente falava até ontem nisso, né, do quanto que a gente tem que ficar um pouco impessoal, assim, né, de não adentrar a casa, não extrapolar a porta, né, e não sei, assim, me parece que quando a gente vai conversar com uma pessoa que estabelece essa confiança, talvez seja até normal acontecer da gente encontrar algumas coisas semelhantes ali, e aí eu não sei, será que está errado se eu falar um pouco também disso, ou me reconhecendo na outra pessoa? A gente fala muito disso de revisitar, o fulano está falando desse problema, mas lá na minha cozinha eu não passei por isso, né? Mas não posso usar o meu exemplo, mas hoje me pareceu assim que, né, duas pessoas que falaram, e a gente aqui também aconteceu, de encontrar situações assim, né? Não sei. Nessa questão eu rezo pelo gatilho humanista, encontro de dois seres humanos. Se eu fico numa posiçãozinha muito eu não sei se nessa posição superior, se eu efetivamente encontro a outra pessoa, se ela vai ouvir, se ela vai sentir ressonância ou receptividade na minha ação. Eu acho bem difícil. Se eu fico numa postura mais asséptica, assim, eu não consigo ver, não. Mas é questão muito de orientação, né? Vai vir o psicanalista e dizer, bebeu, isso é outra conversa. Bom. É uma contribuição que a colega traz, porque quando a gente fazia a partilha das duplas que a gente tem, então também eu havia percebido isso, e alguém também do curso tinha falado isso, né? Porque geralmente quando a gente vai fazer acompanhamento com alguém, então você acompanha a pessoa, e depois a pessoa não te acompanha. Aqui tem o contexto que a gente tem esse curso de acompanhar e ser acompanhado, então o contexto ele fala, e como você acompanha a pessoa, depois a pessoa te acompanha, então assim, as histórias elas também se encontram, e essa identificação mesmo, né? Então acho que é o contexto nesse momento que tem falado mais para a gente, né? E tem favorecido essas identificações, né? E aí não tem como distanciar desse momento da história do outro, né? Porque tem muita coisa semelhante aí que vão se encontrando, né? E a coisa da experiência de vida, quando tu te relacionas com o outro, a pessoa que se divisa reflete nisso. Por exemplo, a psicanálise ela é bastante dura nessa coisa de a tua vida ficar fora. Né? Senão tu está usando contra a transferência. Aquilo que o paciente projeta em ti é transferência,
E aquilo que tu projeta de volta nele é contra a transferência. Faz sentido naquele modelo teórico. Né? Mas, por exemplo, numa perspectiva centrada na pessoa como de Carl Rogers, não faz sentido. Né? No modelo psicanalítico, ok. Né? Mas é aquela coisa, tem que ir o pacote todo. Né? Mas empatia, quem está falando? Empatia, que é uma coisa do Rogers, que começou como um elemento da psicoterapia, é uma coisa que hoje faz parte do patrimônio de digamos assim, todas as correntes psicológicas, por favor. Também acredito que a interação ela também não pode ser fria. Mas eu fico imaginando também que o meu caminho, como a gente vem conversando já há muito tempo, não pode também ser pressuposto para que outro caminho como eu fiz. Eu já passei por isso aqui, eu já fiz isso aqui, eu fiz isso, deu desse jeito, quem sabe tu faz assim. Talvez, não sei se é nessa natureza de interação que a gente tem que cuidar para... Eu não sou o modelo. Mas acho que a identificação ela vai acontecer. O próprio, na nossa experiência ali no Marcos, ele foi falando coisas que eu fui lembrando do meu processo, de descoberta, fui para lá, fui para cá, também já fui, já vim, mas isso não quer dizer que eu tenho que dizer para ele, olha, fiz isso, fiz aquilo, foi dessa forma, que eu acabei encontrando uma possibilidade, um caminho, mas eu acho que é inevitável fazer essas conexões de, bom, eu vivi isso, ele também viveu. A minha dupla foi o Marcos. Eu já conhecia o Marcos, já nos conhecíamos, mas não assim com detalhes. Eu acho que foi o primeiro momento, acho que nós tivemos nesse tempo todo que a gente teve para conversarmos juntos um pouquinho e a gente adentrar de maneira mais detalhada a história um do outro, Saber de onde veio. Eu conheço o Marcos da rede há muito tempo, identificação pela área social, mas de onde veio, como chegou aqui, eu não conhecia. Então foi um tempo bacana a gente aprofundar esses detalhes. Como é que é o seu nome? Irmão José. Irmão José? Isso. Marcos. Nós também começamos sem pauta, sem definida. Teve uma pergunta, e na pergunta do José não deu para ser uma resposta objetiva. Eu acho que isso também na entrevista, a resposta objetiva vai talvez levar ao sim ou não. Como é que tu chegou em tal lugar? Caramba, tem uma trajetória para chegar em tal lugar. Ele supunha que eu era do lugar. Onde eu tenho residência hoje, eu não sou daquele lugar que ele imaginava que eu fosse. Então também é isso, a gente se encontra nos ambientes na formalidade do trabalho e a gente faz suposição sobre as pessoas. Não estou dizendo que isso é um problema, mas também eu tinha uma ideia em relação a um aspecto dele que só numa conversa assim é possível passar a ter um outro nível de conhecimento. Então nos conhecemos nesses espaços de refletir junto, de produzir junto, de pensar uma determinada situação, de encaminhamento, mas não entendo quantos irmãos têm, que idade é mesmo, que não é uma pergunta só curiosa, é uma pergunta pedagógica, leva a um processo. Senti que o José escutava quando estava falando, fazia conexões com as respostas. A entrevista ela é importante, não para a gente formular a vida dele, mas para ter informações objetivas que instruam o processo de confronto. E vai para qualquer coisa. Vai para acompanhamento espiritual, vai para a direção espiritual, num nível mais profundo, vale para a psicoterapia, vale para a avaliação psicológica, vale para muitos contextos. Vale entrevista de emprego. Qual é o objetivo dela? É juntar um perfil demandado com a pessoa certa. Normalmente, quando o cara mente na entrevista de emprego, depois não encaixa aqui. A gente tem uma forma triangular e vai querer colocar o círculo aqui, não entra. Por favor, jovens. Uma entrevista muito boa, tranquila, saudável, e assim, muito afetiva com o Fábio. E eu me lembro que em agosto, nós tivemos no mesmo grupo,
Então ali a gente tinha dito quem éramos nós, né? Bom, onde viemos e tal. Mas de agosto para cá, né, esquecemos. Aí a primeira pergunta que veio à mente foi perguntar para ele quem estava muito recuperado, que é mesmo, tão entusiasta e tal. Lembrava do nome, mas não lembrava dos outros detalhes. E bastou para que a gente pudesse dar, como disse no Otavídeo, e eu acho que a gente ganha ressonância. Porque foi muito agradável ouvir a história do Fábio. Eu sei que não contou toda, mas aquilo que contou, semelhante ao que eu senti em momentos muito marcantes da vida do Fábio, extremamente marcantes. E quando eu fui colocar as minhas situações de vida, teve um momento daí que eu me emocionei. Não que eu não tenha, pelo contrário, me emocionado com a história dele, mas vi que existia uma diferença, não de o entrevistado e o entrevistador, mas uma diferença de ter uma escuta tranquila e saudável da outra pessoa. Mas quando fui eu falar, e ali, aí a furo foi mais embaixo, que tocou em assuntos realmente, digamos assim, elementos da minha história que foram muito marcantes. E eu me senti uma confiança muito grande de falar isso. E até uma necessidade. Né? Então eu acho que o tempo foi curto, né? Nós paramos a meio-dia e 20, né? Foi curto, acho que nós podemos seguir conversando. Foi uma experiência muito boa. E me ratificou uma coisa que você disse agora, né? Essa questão do humano, centrado na pessoa, ratifica de novo que é importantíssimo. Um tete-a-tete desse eu não acompanho. Só um detalhe, a fala do interior. Me fez pensar em um detalhe também, assim, que nós temos conversado muito sobre esse caminho que tem sido favorável do ponto de vista da entrevista e do conhecimento da história e do outro, né? Não só a história, mas o outro como um todo. Também seria também interessante a gente conversar um pouco sobre quais são esses limites que entendo ser necessários, sabe? No processo de entrevista, mas não só na entrevista, em todo o processo de acompanhamento, porque ali há a escuta e a fala em alguns momentos, e eu penso que também é necessário se estabelecer não sei, talvez um limite ético nesse diálogo, claro, né? Não sei se no conhecimento da maioria tem um termo que até é comumente utilizado, né, que é o voyeurismo, né, nesse processo de diálogo. Então, quando você atravessa esse limite, você pode chegar nesse ponto, e chegar nesse ponto torna-se prejudicial. Né? Como exemplo, às vezes uma certa curiosidade por parte da pessoa que está falando, que tem a fala, isso pode ser tanto o acompanhado quanto o acompanhante, sobre aspectos, por exemplo, a respeito da intimidade do outro. Então seria esse o limite, né? Como a gente pode estabelecer isso e ter isso bem claro para iniciar um processo. Ou seja, por exemplo, se é eu que estou na posição de fala, de questionamento, o que de fato, o que eu vou perguntar, o que eu vou provocar, isso vai atender o processo de forma com que beneficie o atendido, ou é algo que parte simples da minha curiosidade? Assim, uma curiosidade que ela não tem um fundamento lógico para o processo, um fundamento que positivo, né? Que vai ter um resultado positivo a longo prazo. Então, sabe, Luciano, eu tenho pensado sobre isso, né? Quais são esses limites? Porque até então eu acho que na pergunta já veio a resposta. Eu acho que o termo voyeurismo é um termo, a gente não teria um pior para isso, né? Pior, mas muito adequado. Né? Quando eu quero satisfazer a minha vontade, ou a minha curiosidade, e não o processo, certamente, acho que não teria
um nome mais adequado para esse processo do que é um nome forte. Né? A tradução literal, eu acho até um pouco mais séria, assim, porque a tradução não, o significado literal, porque ele trata-se de uma curiosidade patológica por descobrir o que é íntimo pessoal das pessoas. Então, assim. Por isso, a palavra é horrorosa, mas ela é muito adequada. Né? Por isso que eu achei que já na sua pergunta veio a resposta. Né? E o limite é esse, quer dizer, ajuda o processo, isso vai ajudar a pessoa. Eu disponibilizei um outro material sobre a questão de temas delicados. Como é que a gente aborda suicídio, como é que a gente aborda drogadição. Mesmo em temas difíceis, a gente precisa ir com cuidado. E o voyeurismo ele pode ser ruim até em temas que não são tão delicados. Eu acredito que o limite vai muito por aí. Né? Se não vai ajudar a outra pessoa, se é só para satisfazer a curiosidade do entrevistador, isso é bem ruim. Como é que seria isso, professor? Que é um tanto os conhecimentos que vocês têm sobre isso. Seria em relação ao comportamento que o projeto da pessoa querendo. Não, porque daqui a pouco você tem informações que tu tem curiosidade e elas não vão servir em nada para ajudar a pessoa no processo, mas certo para satisfazer a tua curiosidade. Certo, e esse novo técnico aí? É voyeurismo. É um exemplo muito grosso, assim, lógico. Um exemplo grosso para entender. A gente está fazendo o acompanhamento, né? Falando sobre a questão da fé e da religião, de repente, sei lá, em determinado momento eu pergunto, mas como anda a tua vida sexual com a tua esposa? Entende? É algo que é muito desconexo para aquele contexto de fala que estamos, ele não faz muito sentido, sabe? Seria uma curiosidade da minha parte, só que essa curiosidade, ela vai entrar na tua intimidade, isso não é bom. O bom pensamento é aquele que espia a vida sexual. Eu queria trazer na mesma situação quando ocorre o inverso. Eu não fiz a pergunta, mas veio. Aí isso. E aí fica. Como é que eu faço a retomada? Isso, ok, não vai ter que deixar. Não, mas muitas vezes quando a pessoa traz, ela quer ajuda. Isso, Aí a porta abriu de fora para dentro e está arrumando. Isso, não, e até para poder, mas eu acho que é assim mesmo. Isso eu não sei se não tem aqui questão de certo e errado, mas naquele momento nós nos propomos a uma situação, certo? Isso aparece. Tolerar que isso venha, estou me colocando no outro. É prudente eu fazer alguma outra pergunta que recoloque aquela situação ou deixa rolar? É que assim, pensando em tese, fica bem difícil, né? Eu sempre penso assim, a questão, que processo a gente tem aqui? Quer dizer, se a pessoa traz, normalmente, isso é um problema para ela. E aí eu acho que tem que ser tratado. Eu acho que nada que é humano nos é estranho. Né? E eu acho que a gente tem que encarar as coisas com tranquilidade. Se é alguma coisa assim que exorbita a nossa competência, a gente pode dizer, olha, aí eu não. A gente tem que saber também os nossos limites. Professor, sobre essa realidade parcial da experiência pessoal, eu trabalhei 4 anos na pastoral carcerária, visitando semanalmente mulheres encarceradas. E era uma presença masculina, jovem, dentro de presenças femininas. E foi algo assim, que me marcou muito, que, sobretudo na questão do acompanhamento, sabe? Porque nós, é um pacto, assim, um pacto ético, que a gente nunca vai contar porque a pessoa foi presa, o que aconteceu. Mas às vezes elas partilhavam, elas vinham e falavam. Mas isso que a Silvana partilhou, eu acho que é importante, porque aconteceu algumas situações, imagina, mulheres encarceradas, tanto tempo, homens recebem visitas, mulheres dificilmente recebem visita, um companheiro, enfim.
às vezes, em alguns casos, era mais do que contar a história de vida, sabe? Tu via que tinha uma carência por trás daquela fala e às vezes até uma segunda intenção. E teve casos que, assim, tu tinha que dar um limite, sabe? Bom, tu viu, partilhou isso, né? Ok, mas a gente tem que colocar isso no lugar, né? Até casos que dizem, olha, tentar envolver família, sabe? Tu partilhou alguma coisa pessoal, um teu familiar meu que pode talvez te ajudar nisso. Não, a nossa relação é outra aqui, né? Ou até caso você dizer a pessoa está apaixonada por ti, coisa assim, não, respeito o teu sentimento, mas a minha presença aqui, a minha relação é outra, né? Que foi uma experiência que eu tive que levou atenção nisso, sabe? Do questão de acolher os limites são bem importantes nesses casos. Né? O meu medo é o seguinte, daqui a pouco bota tanto limite que a coisa não conecta. É sutil, né? Sim, muito sutil. Então é difícil achar uma fórmula. Eu acho que a experiência não vai ser. A experiência vai ajudando. Há muitos anos me chamaram na Igreja da Glória, lá do lado do Maestro Assunção, era um almoço do ONDA, do movimento de jovens mais jovens, e era uma reunião almoço. Eu disse, pelo amor de Deus, eu vou falar uma reunião almoço, coisa mais indigesta isso. E era para falar sobre a relação de pais e filhos. E aí eu comecei o seguinte, depois do almoço, então, alguns queriam que eu falasse durante o almoço, então vou deixar o pessoal almoçar e eu vou embalar o soninho deles, né? E aí eu comecei o seguinte, eu digo, pessoal, peguem uma forma de vidro ou de alumínio, coloquem merengues, depois coloquem morangos e depois tapem com doce de leite e coloquem na geladeira. Isso é uma receita. Isso funciona, fica bom. Relação pais e filhos, não tem receita. Né? Quer dizer, a gente aprende coisas, a gente cria instrumentais, nós vamos ler sobre técnicas de entrevista, eu vou sugerir leituras para vocês e tal, mas a gente vai fazendo, com esse instrumental a gente vai, e tem horas que a gente vai ficar dizendo assim, como assim, né? O que eu digo pro meu acompanhando quando ele diz, eu estou apaixonado por ti e tal, é da vida, da condição humana, e isso acontece com a vida do padre na paróquia. Isso acontece, só que a gente não tem receita para essas coisas. Por exemplo, hoje tem muitos livros sobre a vida dos presbíteros sob o ponto de vista dos problemas psicológicos. O problema do burnout, o problema de padres em psicoterapia, né? O problema do homem proibido. Tem um livro de uma francesa, O Homem Proibido. O padre é aquele homem que é proibido, então aí já tem um apelo. Né? Em casa, a esposa tem um marido com quem ela não conversa e os filhos que não dão bola para ela. E ela vai na igreja, tem um cara que ouve, que escuta e blá blá blá, e daqui a pouco ela vê que aquele homem é muito mais interessante do que os que ela tem em casa. Né? E aí ela conta assim, de vários caminhos. De uns que daqui a pouco disseram, olha, não está se desfaz, vamos embora. E outros que não, que as coisas acabam acontecendo. Né? E aí daqui a pouco a criatura está com o padre, e aí quando ela está com ele, não é mais aquele homem atencioso que a recebeu, que a ouviu, ela passou a ser bem parecido com aquele que ela tinha em casa. Né? Então, a vida é dinâmica, por mais que a gente crie elementos para enfrentar situações, vai ter horas que a gente vai fazer. Vai ter aquela coisa assim que na hora tu trava e não diz nada, depois vai para cá e mas eu podia ter dito que isso, que aquilo. Eu lembro que num daqueles programas antigos do Jô Soares tinha um que o cara chegou, o cara me disse isso, e eu fiquei com vontade de dizer isso e aquilo. E tu disse não, mas na hora o que tu disse? Exatamente isso, né? Muitas vezes a gente vai fazer isso em sala de aula, daí parece uma coisa como assim, né?
E em 150 anos de mais técnico eu tinha vivido isso. Então, muito bem. Quem é de vocês? Então, quem quer começar? Vamos aproveitar já que vocês falaram. Sim. Só eu falei, Silvana, não tive tempo de entrevistar, porque nós ficamos até as 12h30. Então eu falei demais. A Silvana? Silvana e José. E eu ia pontuando algumas coisas, porque o fato realmente que eu acho que conduziu a tudo isso é que a gente ainda tinha feito uma conversa de conhecimento uma outra. A gente sabia que ela era Silvana e eu era José, mas não sabíamos mais nada, algumas conversas durante o almoço, mas não profundas. E aí, hoje eu fui pontuando algumas coisas, como já está dizendo, desde a minha fase infantil, né, os meus pais, como era a minha vida, e ela foi colocando algumas coisas quando achava importante interferir. Então a conversa foi fluindo e eu descrevi a minha vida até o ponto que estou hoje. Como foi a experiência da auditiva? Um bom tempo eu fiquei. E eu sabia que eu tinha que também fazer. Eu fiquei duas perguntas, no máximo. Porque, sabe quando tu percebe, deixa eu concluir, eu acho que eu não estou cumprindo a tarefa do Luciano. Porque se eu tivesse ido para lá, eu pensei, não, mas sou eu. Porque eu sou reflexiva, mas ativa. E isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito em mim. Às vezes eu acho assim, mas aí chegava mais tarde, se você vai falar me ver. Mas me ver com tudo isso atrás. Mas eu estava ouvindo tanto e tão imbuída e entendendo todas as situações, inclusive do corpo. Chegar também, eu disse, 12h30, ok, outra hora a gente fala a outra parte. Ponto, não estava fazendo uma tarefa uma para outra. É isso. Mas ela me deve sempre uma parte. Com licença, a gente vai aqui. Em 50 minutos a gente está de volta. Eu, Diego. Então, Diego é você fala tudo. Diego Arthur. Não, Diego Arthur aí. Sim. Diego Arthur. Então, nós já nos conhecíamos, a gente se conhece de rede. Às vezes ele vai no plantar, a gente se prepara, se conversa. Mas é aquela coisa assim, vai de. Mas sempre tem um link assim, de proximidade, querendo ou não, nossa conversa é ouvidos. Porque a gente comunga de uma área de conhecimento que se chama filosofia, e essa foi a porta de entrada na nossa conversa. Na verdade, ele retratou a vida dele, a história de vida dele, a existência dele, onde nasceu, os pais, que veio indo, os estudos dele, a vida até sofrida, né? Engraçado. Mas ao mesmo tempo, assim, ele colocou as coisas boas, né? A relação, por exemplo, de autoconfiança, de luta, de buscar o certo, o correto, sobretudo na vida assim, de estudo, profissional também dizendo não do pai, mas o pai dizendo meu filho é por aqui, e ele resgatando a identidade dele nesse processo, com a mãezinha dele também, com a Mana, e também foi colocando essa formação dele, né, de estudo, de luta, a experiência de estado no município, e agora como estudante da Unicinos, né? E os desejos dele também, né? Que ele construiu, produziu. Então, assim, o jovem Diego, assim, me deu essa questão da saúde, eu senti muita vontade de saúde verdadeira, né? De construção de projeto de vida. Isso também me reportou a minha juventude, né? Mas não como uma juventude, assim, veja bem, uma juventude que não é barulho, uma juventude reflexiva, uma juventude que busca uma identidade, um projeto de vida, uma construção. Então, te agradeço muito. Foi muito legal. E vai continuar. Que bom isso, né? Foi verdadeiro.
Eu também posso dizer isso. Eu e o Edson sempre tivemos uma sintonia, embora sejamos, pelo menos até o momento, não éramos navegantes, amigos conhecidos, mas sempre quando nos víamos, conversávamos. E eu vejo uma coisa nele, que ele tem uma sensibilidade de reconhecer a nossa identidade. Ele sempre me falava algo que dizia respeito a mim, mais do que eu fazia, mais do que eu falava, e aquilo ali sempre me valorizou muito. Eu sempre saí da presença dele me sentindo bem. Sobre a conversa, eu percebi uma coisa, eu fiz perguntas assim, né? Porque eu acho que quando alguém te procura com uma intencionalidade, eu não acredito mais em Deus, estou fazendo uma crise de fé, eu gostaria de acompanhamento espiritual por causa da minha vocação, do projeto de vida. Quando tu tem uma intencionalidade, um objetivo, eu acho que fica mais fácil tu orientar as perguntas. Mas nesse caso era para a gente conversar, né? Então a primeira coisa que eu fiz, e ele também fez, foi contar a nossa história de vida. E eu acho isso muito interessante. Ouvir a história de muita pessoa, uma coisa que não tinha me dado conta, que alguém falou que em algum momento, acho que foi o irmão Natalino, que a gente vai vendo que a pessoa repete, e a ênfase que ela dá nas coisas. E a gente vai vendo o que é importante para a pessoa. Quando uma coisa se repete no discurso narrativo da pessoa, alguma coisa tem naquilo ali, né? E também quando a forma com que ela fala algumas coisas, você percebe se tem luz, se tem sombra, né? Isso a gente dá para perceber. E outra coisa interessante, isso é bíblico, isso é um tempo que eu percebi e é algo muito bonito. A gente nunca percebe onde Deus está na nossa vida, dificilmente no presente. Mas quando a gente olha para trás, né, na nossa memória, na nossa história, ali ele estava, né? É algo que o livro de Oséias, Homer, tantos outros, né? Tu olha para trás e percebe onde Deus está. Mas no olho fragmento, onde Deus está, né? E isso eu percebi na história dele. Né? Onde, falando assim, em termos de acompanhamento espiritual, onde Deus estava na história de vida dele. E onde eu vendo assim, acho que onde está hoje. Mas provavelmente quando ele viveu aquilo ali, ele não conseguiu perceber onde Deus estava. Ou teve não tanta clareza. Né? Isso ficou bem forte para mim. Aquilo que se repete no discurso, que a pessoa apresenta de uma forma diferenciada, tu percebe que é um marcador para talvez compreender a vida dela, e olhando para a memória, fazendo memória da vida, como a gente percebe onde Deus estava. E até quando eu trabalho em projeto de vida, eu costumo dizer, para mim, pelo menos, isso é meio assim assustador para algumas pessoas. Projeto de vida, a gente compreende passado, presente e futuro. O projeto de vida tem muito mais a ver com o passado e com o futuro. Porque quando tu olha para trás, tu compreende as experiências que teve e que interfere no modo como tu vive o presente e tu vai viver o futuro. As tuas experiências, as tuas feridas, as tuas sombras, as tuas luzes, elas não determinam, mas influenciam muito o modo como tu vai agir e aquilo que tem valor ou não tem valor para ti, no presente e no futuro. Falei demais. Olha, muito bem. Tem mais, por favor? Por favor, pode ser? Nós tivemos a entrevista, a conversa, Mariana e eu, e assim, a gente não tinha compreendido direito se era para um fazer e o outro fazer, acabou que eu fiz a entrevista e a Mariana foi entrevistada. Né? E assim, na verdade foi uma conversa mais pessoal, né? Assim, uma coisa menos formal, assim, porque podendo as perguntas, as inferências que eu estou fazendo, eu queria colocar na cabeça para chegar onde eu acreditava que a conversa deveria chegar. E vai chegar um momento na qual, não sei se eu percebi isso ou não, mas chegar um momento no qual eu terminar a entrevista com uma tarefinha de casa, também informal, para, sei lá, dar continuidade ao que estava sendo conversado. Foi fantástico. Eu até brincava quando a gente estava saindo, eu falei, então você me entrevista e eu aprendo com você. E aí, durante a entrevista, no começo foi bastante pessoal, assim, né? Conversamos, nos identificamos em alguns momentos ali, né? Com fatos da vida. Mas foi bem
interessei porque realmente alguns marcadores, algumas perguntas que ele foi fazendo, assim, bem interrompendo, mas assim, pontuando, foram nos direcionando, que até o final ele deixou uma pergunta, ele fez uma pergunta que eu até agora não sei a resposta. Falei para ele, eu não vou ter que responder agora, porque realmente é uma coisa que eu nunca parei para pensar, e eu vou ter que refletir isso no meu quarto depois, não sei como responder. Foi realmente um baque, assim, importante, muito legal, assim, que ele fez uma proposição muito boa. Mas foi muito boa a experiência, assim, não foi um acompanhamento e nem uma sessão de terapia, a gente falou, né, ele é psicólogo, e aí, mas foi bem interessante, assim, como que se desenvolveu, assim. Como é que é teu nome? Rogério. Eu descobri um ser muito fantástico aqui no nosso. O processo tem também essa coisa de descoberta. Eu estou impressionado, estou estupefacto positivamente, né? Maravilhado com os elementos ricos e diversos que estão aparecendo aqui na partida. Quem gostaria, por favor, de continuar? Nós delimitamos, eu, Lucas, o irmão Valério. A gente delimitou um tema. A gente foi conversando e achou um tema para a gente, a partir de conversar disso. A gente olhou também no relógio, viu quanto tempo precisava até meio-dia e dividimos o tempo. 10 minutos para cada um entrevistar. E a gente conseguiu fazer uma média de 3 a 4 perguntas com respostas assim bem interessantes. E ficando dentro daquilo mesmo, né? Do que a gente tinha... O modelo que vocês escolheram foi um modelo mais estruturado. Previsto. A seleção foi bem interessante. Quer dizer, os dois modelos são válidos. A gente tinha o horário do almoço e tinha o horário de comprar o sapato. Então a gente tinha 20 minutos. Então a gente estruturou 3 perguntas, 10 minutos e funcionou, assim, foi bem legal, né, irmão? Eu fiz perguntas para o irmão Valério que eu nunca havia feito para ele, referente a processo de mudança geográfica, de transferências, né? Compartilhando essas experiências de vida, de mudanças de cidade. E a gente foi transitando a partir daí na nossa conversa. Nós não pegamos o acompanhamento propriamente dito, porém, nas perguntas abertas, dava espaço para a gente falando da nossa vida, da nossa história, também da nossa caminhada. E nós nos organizamos, ele com 10 minutos, eu com 10, e com um tempo, então, que a gente poderia fazer as perguntas. Quando nós decidimos quem iria começar, mentalmente eu criei um esquema de pelo menos 3 questões que eu gostaria de perguntar a ele. E aí nós passamos dentro desse cenário. E ainda sobrou um tempinho que eu não fiz mais perguntas, até por uma questão de talvez a gente passar do tempo, sem que houvesse problema, mas por uma questão didática até e do acompanhamento, é bom a gente sempre se organizar nesse sentido. Então foi essa a dinâmica que nós usamos. Mas foi muito rico o conhecimento e a partilha que eu tive com a entrevista com... E sempre o processo de acompanhamento, de entrevista de psicoterapia, ele se dá no mundo real. Né? Daqui a pouco a gente tem que ir embora, daqui a pouco é hora do almoço, tem que comprar sapato. Na vida cotidiana é assim, daqui a pouco eu tenho aula. Né? Então é importante a estruturação também para isso. Mas essa dinâmica eu queria chamar a atenção de vocês. Tanto uma entrevista livre, como uma entrevista estruturada, ou uma entrevista semi-estruturada, a gente pode ter resultados muito, muito bons. Muito bem. O que mais, Valéria? Eu conversei com o irmão Narciso, o irmão Narciso Camate. E é interessante essa fala do tempo, né? Porque nós ficamos dentro do tempo, né, e conseguimos ambos falar, né? Então, qual foi a nossa primeira necessidade, mesmo sem
sem olhar em relógio, assim, as coisas aconteceram. E a primeira necessidade foi nos conhecermos. Já nos conhecíamos de encontros, em outros momentos, vários outros momentos, mas aquele olho no olho, né? E saber um pouco da sua história de vida para depois pensar então, em qualquer coisa, né? Pensar em qualquer tipo de acompanhamento. E nessa troca, assim, o irmão primeiro contou um pouco, né, alguns momentos importantes, fortes da vida dele, depois eu. Claro que eu falei mais, né, irmão, mas o senhor adentrou. Foi bem compreensível, né? Então, assim, para mim, foi uma experiência muito boa e trazendo para essa proposta de acompanhamento, talvez numa terapia, né? Numa terapia com psicólogos, com terapeutas, precisaria, fico pensando que precisaria, certo, não uso a palavra distanciamento, mas dificilmente a gente vai para uma terapia esperando que o terapeuta, bom, agora o senhor conta todo o seu né? Isso não, mas o acompanhamento espiritual no modelo que nós queremos criar, que nós queremos construir, eu penso que é essencial esse conhecimento mútuo, né? Para que todas as outras coisas aconteçam. A confiança, a formação de vínculos, e etc. Então foi uma experiência muito boa, meu irmão. Fico muito feliz que o senhor me ouviu pacientemente. Obrigada. Senti assim, foi uma conversa muito tranquila. Nós não nos organizamos quais perguntas, né, sem nenhum esquema, nós fomos uma conversa assim, bem espontânea. E trouxe, assim, talvez se sentindo livremente e trazendo a conversa. A história de vida, a situação da vida, né, valores e outras coisas mais. Então eu me senti muito bem também. Como é que é o seu nome, João? Meu nome é Cláudia. Cláudia. Estou fazendo questão que eu fiquei impressionado. Eu não perguntei para ele, mas todo mundo se conhece, eu vou ficar na minha. E eu vi daqui a pouco a gente supõe coisas e daqui a pouco elas não são como a gente supõe. Muito bem. Com o irmão André Torzini, estava preocupado, retornou. Felizmente. Mas o irmão André é muito espontâneo. Eu comecei entrevistando o irmão André. Ele por natureza, já é espontâneo, né? Mas eu comecei a querer conhecê-lo um pouco mais. Desde a família dele, né, que era a vocação dele. Né? E até eu diria que eu tenho um pouco de interesse nisso aí, por isso eu conduzi por esse lado, porque o meu convívio maior com os irmãos são irmãos da minha idade para cima e tal, né? E é bom, numa oportunidade dessa, conhecer os irmãos jovens, porque eu sei que é uma relação que eu tenho com meus filhos, né? Também essa distância, né? Saber como penso, o que os motiva, a convicção deles na vocação, assim por diante. E dentro da espontaneidade dele foi colocado. Só que me surpreendeu quando chegou uma hora que ele cobrou o feedback meu. Surpreendeu nesse aspecto. Daí que era isso. Mas foi muito bom. Eu também digo o mesmo, né? Porque sempre é bom, ainda mais no mundo de hoje, pessoas que escutam, né? Então foi bem legal ele me escutando e eu escutando ele. Então eu também uma história bem legal. Foi aluno marista lá em Camaquã, e deu um tempo também, depois fui trabalhando em outros lugares, depois agora ele está retornando para o movimento de chocar na família marista. Então tem esse vínculo bem com os irmãos, então eu acho bem interessante esse laço que tem com os maristas. Aí eu fui citando uns irmãos que moravam lá em Camaquã, um tempo assim, que eu conhecia também, e foi bem um estudo assim, recordando, né, o passado, para o momento presente, assim, foi bem bom esse retorno, até para dar um pouquinho mais de ânimo também para nós que estamos chegando, né, que a gente falou que
tem que continuar assim, continuar com o legado de Champagnat. Nós, como jornalistas jovens, continuar esse o que Chopin nos deixou. Então, foi uma motivação também, né, para continuar caminhando por isso. Um desafio. Nossa. O seu nome, jovem? Jovem. O seu nome, jovem? O primeiro nome que eu aprendi daqui foi o na verdade. Eu já vim recomendado, né? Selomar. Antes de começar a primeira disciplina, eu já sabia o nome e a nota dele. Né? Depois, por favor. Nós vamos ouvir na entrevista, eu, Demilton e a Karen, de semelhanças, né, na hora da partilha. Então a gente foi se identificando na hora de iniciarmos as partilhas, uma pelo nome, né, Karen e Caim, né, então Karen. Depois a data de nascimento, 4 de fevereiro e 4 de fevereiro. Não comigo, Demilton e a Karen. Aí seria muito. Porque se assemelha dos outros maridos. César da Karen também. Mas diferentes, tá? Ah, são diferentes, são pessoas. Pedagogas, né? E aí a gente foi partilhando um pouco as histórias de vida, né? Sem uma estruturação, mas um pouco da perspectiva aberta, inicialmente, mas depois de curiosidade, assim, um pouco do que a gente gostaria de saber e conhecer um pouco mais da pessoa, um pouco do que se assemelha, né? E foi tendo um pouco mais de interesse na história de vida do outro que nós não conhecíamos, né? Eu acho que foi isso que foi tendo um pouco mais de interesse, assim, na história de vida que a gente não conhecia e teve uma necessidade um pouco maior na conversa. Então, inicialmente, estávamos só eu e o irmão Demilton, e a Karen chegou um pouquinho depois. E aí, a hora que nós estávamos indo, eu falei, bom, irmão, a gente tem duas opções. Ou a gente estrutura um pouco mais, a gente diz como que a gente vai fazer a entrevista, ou a gente deixa fluir. Ele deu um sorriso, sentou e começou a falar. Eu acho que essa abordagem humanística que acabou ali se impondo foi um pouco natural, né? E aí ele começou a falar, ele falou de onde ele era e tudo. E aí eu fui fazendo algumas perguntas daquilo que de fato eu achava que seria importante. Mas ele deu o tom ali, daquele momento nosso. E aí eu entendi, falei, não, então né? Vai fluir. E aí ele falou e tudo, e aí nisso a Karen chegou, mas eu queria destacar isso, assim. E acho que o professor já trouxe ali as vantagens também, né? E acho que depende da finalidade, mas essa vantagem ali, falando da história de vida, né? De você, assim, eu também acho fundamental. A partir disso, inicia-se ali, né? Eu percebi que na nossa conversa teve palavras-chave, né? Falava da vocação, né? Depois as meninas traziam um aspecto da família e sobre o amor, né? Então esse é um pouco da síntese que foi sendo desenvolvida em cima dessas palavras e que trazia muita emoção em relação ao que se ia dizendo, né? Aquilo que se ia sendo falado, né? Trabalhar com a emoção da alegria ao ponto de chegar até mesmo de silenciar um pouco para poder não deixar as lágrimas correrem. Confesso para vocês, acho que desse sentimento que nossa partilha teve tanta profundidade, também de perceber que isso tudo foi muito espontâneo, que até passou do tempo, como a gente tinha visto, quando a gente viu o relógio já estava adiantado. Isso foi muito bonito. E ver que essa tonalidade de falar da família parece que abre portas, né? A minha família é essa,
isso vai sendo desenvolvido, atualmente esse cenário e vai longe. Tudo bem? Não. Então, eu fiz dupla com o João. Eu sou a Sônia. E o João, na verdade, a gente já tinha uma afinidade, mas não um conhecimento profundo um da história do outro. E é muito fácil ter afinidade com o João, porque ele é de uma energia muito boa, né? Cantor de forró. Então, também. E eu me senti muito livre com o João. Assim, fizemos os dois. Eu fiz com ele, ele fez comigo. Na verdade, eu comecei, né? E eu acho que comecei a fazer as perguntas. Ele falou que não dormiu na hora do descanso do almoço, por causa da pergunta que eu fiz. Mas foi nada demais, foi bem simples. Então. Depois passa a pergunta do não. Mas então, mais que aprofundar um pouco mais na história do João, foi uma oportunidade também que eu me senti muito à vontade para revisitar a minha própria história, né? Que foi o que eu passei para ele. Então foi muito bacana, foi muito legal. E precisamos de outros momentos. Pois bem, eu coloquei alguns aspectos aqui para não esquecer. A experiência com Sônia foi, primeiro, poder ouvir um pouco da história de vida, pessoal de vida dela, né? E a partir disso perceber as experiências que ela viveu e como isso nos traz descobertas enquanto acompanhador e redescobertas para o próprio acompanhado. Mas não são descobertas pretensiosas, né? São apenas descobertas. Perceber também que as experiências são repetíveis. E o que mais significou para mim no acompanhamento, a conversa com o Sônia, foi perceber o sentido das vontades e as consequências responsáveis do mistério que tem nela. E Edson, a pergunta que não me deixou dormir foi: quem é o João? Somente. Tá bom. Está me devendo a resposta. Todo mundo já falou? Quais foram as impressões de vocês do que a gente ouviu? No primeiro módulo, professor, eu tive uma impressão diferente da que eu estou tendo agora. Essas falas aqui, assim, serviram porque parece que eu me organizasse internamente e, assim, eu estou sentindo agora que parece que tinha que acontecer dessa maneira. À medida que as pessoas foram falando, se a gente tivesse feito de outra maneira, por exemplo, uma dupla diferente acompanhando a gente, não seria assim. Então, o fato de a gente viver aqui no mesmo ambiente, escutar as mesmas coisas, escutar os mesmos professores, eu acho que isso, de repente, vai ter assim, um diferencial nessa formação. E isso me veio agora, quando a Cláudia falou, assim, parece que acendeu uma luz, realmente, acho que a gente precisava. Eu mesma me coloquei muito contra no primeiro momento, quando eu tive que ficar com alguém que, de repente, não foi escolhido por mim e ele não me escolheu. Né? No entanto, hoje eu saio daqui dizendo que eu quero ser uma dupla do irmão Francisco e vou lutar para que isso possa ser bom para nós dois, porque eu acho que vai ser uma experiência assim, muito diferenciada para que eu possa ser uma boa acompanhadora. É uma coisa que me veio agora. Agora, para mim, nas falas, me desperta assim uma coisa muito boa, mas por outro lado também desafiadora. Se por um lado a gente conseguiu ver as diferentes formas de ver a mesma experiência que nós vivemos, por outro lado nos desafia, ou pelo menos me sinto desafiado, a conhecer mais
gente se aproxima de uma pessoa, a gente sabe pela própria experiência, mas eu estou percebendo que não é suficiente, eu tenho que buscar mais. Tá? Claro que aqui aparecem condições ideais, né? A gente tenha, de alguma maneira nós criamos alguma aproximação. Né? Isso facilitou, acho que o irmão colocou isso, né? Dessas condições. Lá fora, nem sempre essas condições estão ali colocadas, aparecem outras mais desafiadoras, como foi que a gente tem conseguido tempo para se encontrar. Tá? Mas eu estou vendo que só essas informações aqui não são suficientes, o que é óbvio, mas em angustia também. Me tem algo também assim, em mente, que nós estamos recebendo assim, muitos instrumentos, elaborando talvez um roteiro mais técnico, né, de acompanhamento, mas eu acredito assim, que cada um de nós também acabamos dando a nossa tonalidade na forma de acompanhar, né, a nossa identidade como acompanhador, né. Então acho que isso também marca a experiência, né. Então, assim, por exemplo, eu não teria nenhum problema em ser acompanhado pelo Carlos, assim, se eu estivesse precisando de um acompanhamento espiritual, né? A forma como ele abordou, ele deu uma tonalidade que é dele, né? Uma identidade para o acompanhamento, né? Então, isso foi bacana, né? Eu tenho a impressão que, assim, achei que tivesse sido só comigo e João, mas eu percebi que não foi. Que tudo passa pela história de vida, né? De alguma forma você retoma a história de vida, você puxa a história de vida do outro, então isso eu acho que reforça um pouco o que os outros professores anteriores falaram dessa integralidade, né? Que você é tudo isso, esse conjunto de anos que você viveu também te compõe. Então, ainda que a gente esteja falando de um recorte de acompanhamento espiritual, não se despreza essa parte da história. Hoje, nas organizações, tem sido chamadas por pessoas para falar de questões pessoais. As empresas se dão conta que aquela conversa antiga de que uma coisa é a tua vida pessoal e outra coisa é a tua vida profissional, isso nunca foi assim. E agora, em tempos de WhatsApp, menos ainda, né? A pessoa está do trabalho e o WhatsApp de casa comendo, né? Depois vai para casa, o WhatsApp da galera da empresa também. Então, mas não só isso. Quando tu vais trabalhar, é tu que vais trabalhar. Não é uma parte tua que vai lá atuar. Quando tu vai para casa, não é a tua parte doméstica que vai para casa. Não, é tu inteiro que vai para casa. Né? Eu lembro que o meu professor de introdução à filosofia, segunda vez que eu cito hoje, o professor Odoni, ele dizia: estética não é uma parte da filosofia que discute a sensibilidade, a beleza e a arte. Não é, mas é a filosofia toda que faz estética da natureza da vida e da arte. A teoria do conhecimento não é a parte da filosofia que discute a questão do conhecimento, mas a filosofia toda que se debruça sobre a questão do conhecimento. Então, quando eu vou trabalhar, é a minha pessoa que vai trabalhar. Sou sempre eu que estou implicado nisso. Quando a gente fala em integralidade ou em holística, eu tenho muito medo dessa palavra. Holós em grego é o todo, então holística que diz respeito ao integral, ao todo, não outra coisa estranha, enfim, esotérica, cuxista, né? Mas é o todo que está implicado. E eu acho que é importante a gente ter isso presente. À medida que a gente. Por isso que quem acompanha os outros precisa ser acompanhado também. Por isso que se insiste durante a formação em psicologia. Quem vai querer tratar os outros é importante que se trate também. Que se olhe, se enxergue, se conheça, se reconheça. É nessa visão que o senhor fala, né, em relação do cuidado, eu vejo que esse módulo tem sido mais com cuidado conosco. Tem buscado mostrar para a gente que a gente precisa se cuidar também. Né? Abrir, não ter vergonha, e aí também o grupo está mais coeso, né? Está mais próximo e vai facilitando. Né?
eu poder chegar e falar com mais profundidade daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu venho trazendo, daquilo que eu venho tendo ânsias, né, para poder continuar e desejando fazer o curso, né? Então esse módulo tem dado assim passos que vão nos cada vez mais nos mergulhando na experiência do acompanhador, né? Tratar da liturgia, falar da igreja, né? Como a gente pode abordar, né, a partir dessa dinâmica de falar em grupo. Eu sei que boa parte que estão aqui tem públicos a enfrentar, mas é outro sentimento quando você enfrenta um público para falar de si, né? Falar do que sentiu, do que está vivendo, o que tocou mais profundidade. Parece uma coisa boba, mas não é. Isso aí que é bom, né? E dá uma leveza para poder... Tem um tema emergente hoje que é cuidando dos cuidadores, né? Por exemplo, na Igreja Católica tem se pensado muito, né, na atenção dos presbíteros, até na pastoral presbiteral. O padre precisa ser cuidado, né? Daqui a pouco tu ordena um sujeito com 20 e poucos anos e coloca separado lá onde o diabo perdeu o band-aid e o cara está lá jogado à própria sorte, né? Quando se faz isso irresponsavelmente, deixa o cara desprovido de Deus, né? Isso é muito sério. E daqui a pouco não sobra nada. Tá? Eu tenho acompanhado uma psicóloga que tem desenvolvido esse tema cuidando dos cuidadores em igrejas batistas, né? De cuidar dos pastores, de pastoras, né? Pessoas que cuidam dos outros e que não se cuidam, né? E às vezes não se cuidam nem no aspecto saúde, nem aspecto psicológico. Eles falam, seria uma sofisticação que nem passa pela cabeça, mas nem em elementos primários de saúde física, não só nem em saúde mental, burnout na vida sacerdotal, esgotamento. Tem um livro que é o sofrimento psíquico dos presbíteros, né? Então a gente tem muito material sendo produzido a partir de experiências. Por exemplo, num desses livros sobre sofrimento psíquico, a gente lê relatos da América Latina, de países como a Colômbia, por exemplo, e a gente vê refletido coisas muito parecidas com as nossas. Tem um relato de um sacerdote cujo tio-avô tinha sido pároco da igreja onde ele era o pároco. E aí ele lia o diário do tio-avô e pensava assim, pô, que vida bacana aquele dia, né? Que vida tranquila. Não é a vida na velocidade que a gente tem hoje. Os problemas são diversos e precisa ter uma articulação pessoal diferente para fazer frente a esses problemas na velocidade em que eles acontecem, né? Então, o cuidado com o cuidador é muito importante, né? O acompanhamento de quem acompanha é muito importante, né? O cultivo de si mesmo, o conhecimento de si, todas essas coisas são imprescindíveis no processo. Cristiano, só nessa questão da minha medicação também está entrando muito forte agora, né? E recebi uma informação que entrou até na psiquiatria, né? Então a gente acha que o psiquiatra, que o único que pode estar nessa questão da receita, também está usando, porque não dão conta de tantas pessoas que têm para atender, não tem agenda. Então ela precisa de vitamina, não faz o cultivo, até o próprio psiquiatra, né? Por exemplo, os índices de suicídio entre médicos eles são assustadores, né? E entre psiquiatras mais assustadores ainda. Isso é sintoma do tempo doido que a gente vive, né? Por favor. Duas impressionantes. Uma, acho que é ligada a essa questão que já foi levantada aqui, eu me identificar com a história que eu estou acompanhando, de abrir também, de criar uma confiança, de uma correlação ou não, porque tivemos uma outra orientação ao longo da semana e temos que conversar mais para achar um ponto de equilíbrio como humanistas, não ficar só com uma corrente nem com outra, ou com uma orientação ou outra, achar um meio termo, porque para a nossa confiança é importante como um valor vinculado à presença.
E a outra, né, que você fez referência à receita de bolo. Qual é a técnica, os passos certos de um acompanhamento certos ou os adequados no acompanhamento? Aquele que é possível. O José e eu tivemos um tempo ali, nós não planejamos o tempo, mas passamos mais 20. Foi o possível naquele momento. Talvez, porque a realidade que o outro está trazendo, talvez vai impactar também no modo que eu estava pensando em desenvolver. E aí o controle não vai perder o controle. Qual é o problema também de perder o controle dessa conversa ali, né? Porque ali não tinha quem tivesse controlando. E parece que a impressão desse outro modelo de não se envolver com, não trazer coisas da sua história pessoal para criar esse tipo de confiança, ou outras formas de criar de confiança, pode parecer que eu tenho o controle, então não. Então agora eu não me misturo contigo porque eu não sou você não é eu, como se isso fosse possível numa relação. Eu queria aproveitar o gancho do Marcos, porque observando até a sua pergunta, a partir dos colegas, eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, a necessidade de um planejamento para uma entrevista. Segundo, a questão do qual é o objetivo dessa entrevista, onde que eu quero chegar, mais impessoal, mais formal, mais... Mas parece que você dá uma olhada na frente. E a terceira consideração em relação à questão do tempo também. Porque eu acho que vem vinculado a questão do planejamento e a questão do objetivo, de onde que se quer chegar, porque acaba se transformando às vezes numa conversa do pessoal, no mesmo sentido de não ter comparação, no mesmo sentido de como eu usar a palavra formal, eu acho que a ideia que vem de entrevista é essa questão da coisa mais formal, sabe? Um direcionamento mais específico. O formal não é ruim. Né? Por exemplo, eu tentei assar um bolo sem forma. Né? Normalmente não dá certo. Eu nunca tentei, né, na verdade. Vou ser bem sincero para vocês. Né? E ver bem a forma da forma do bolo. A gente pode fazer bolo quadrado, redondo, retangular, na forma, eu tenho uma forma em forma de coração, de estrela, uma que eu fiz com um professor de geografia, que é o mapa do Brasil. Né? Ele era um professor gremista, então eu fiz o bolo todo verde e só o grosso vermelho. Mas aí eu exagerei no corante, ficou fino, então ficou a festa da uva, na verdade. Eu fui gremista para aquele que eu errar, a cor ficou, não ele lá. Aí ficou festa da uva. A forma, isso é aristotélico, né? Matéria e forma. Forma é os contornos da matéria, os contornos do conteúdo. Então, em virtude daquilo que é o objetivo, a gente pode ajustar a forma. Tem uma bibliografia, na verdade, ela é específica de saúde mental. Mas a estrutura que ela propõe, eu acho interessante, que é do James Morrison, entrevista inicial em saúde mental. Ele, já na introdução, ele diz assim, é o resultado do meu desejo de escrever da melhor forma possível um manual de entrevistas com pacientes, aí é específico, e ele diz o seguinte, que quando ele começou, ele gostaria de ter tido uma orientação assim. Logo ali na introdução, ele coloca que provavelmente você nunca esquecerá a primeira experiência com uma entrevista. Sei que nunca esqueci a minha. E aí ele faz referência a ela. E aí ele diz que os bons entrevistadores compartilham 3 características. Obtém um maior número de informações precisas e relevantes. Aqui a gente está falando de saúde mental. Mutatis mutandis, mudando precisa ser mudado.
Eu vou pensar para o acompanhamento espiritual, para o diagnóstico e para o tratamento. Então, a gente poderia pensar a mesma coisa para o acompanhamento espiritual. No menor período de tempo, que são eficientes em criar e manter uma boa relação com o paciente. Em psicologia, não só na questão da entrevista, mas mesmo, por exemplo, se você vai fazer pesquisa científica, tu precisa criar o termo utilizado é rapport, um relacionamento de confiança, de mútua confiança, para que a pessoa entre no processo. Quer dizer, esse rapport é muito, muito, muito importante. Se a gente não criar o rapport, não tem jeito da gente perseverar em qualquer comportamento. No início da minha formação, meus professores diziam com frequência que o melhor livro-texto do estudante é o Saúde Mental para médico, o paciente. Em nenhum outro processo isso é mais verdadeiro do que no aprendizado para realizar uma entrevista de saúde mental. De fato, nenhum livro-texto consegue ser mais do que um complemento, um guia para a aprendizagem real do que acontece por meio da experiência. Assim, sugiro que você pratique o quanto antes, com a maior frequência possível. Depois ele dá dicas, né? Leia os 5 primeiros capítulos sem pressa, não retome, e depois... E aqui assim, a gente tem muitas maneiras estruturadas de pensar uma entrevista. Então, ele fala queixa principal e fala livre. Quando alguém se aproxima, a gente se mantém naquilo que é o foco, na queixa, ou a gente deixa a pessoa falar livremente? Não sei. Aí a receita. Então é importante a gente ter a instrumentação das duas coisas e ver qual é a mais adequada. Depois vai vir a questão da queixa e da demanda. Porque às vezes a pessoa se aproxima se queixando de alguma coisa. E a gente vai ver na entrevista que o problema não é aquela queixa. Aquela queixa é um sintoma do que efetivamente ela está precisando. Demanda é diferente de queixa. De novo, aqui a gente está falando de saúde mental, mas eu penso que a forma como ele estrutura vale para qualquer tipo de entrevista. A história do problema atual, obtendo os fatos sobre o problema atual, entrevistando sobre sentimentos, a história pessoal e social, temas delicados, como tratar, o controle das entrevistas posteriores. Depois tem uma coisa muito específica, que é o exame do estado mental, e aí efetivamente não nos diz respeito. Sinais e sintomas em áreas de interesse. Depois aqui ele amplia, né? Entrevistando informantes. Por exemplo, quando se trabalha com crianças, é importante entrevistar os pais.